Fala, contador e contribuinte! Para quem não me conhece, eu sou Matilde Takada, contadora, e hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre reforma tributária da área do profissional da saúde, tá? Então, quem são os profissionais da área da saúde? São os médicos, são os dentistas, são os psicólogos, são os enfermeiros, né? Então, nós temos aí uma categoria muito grande de profissional da área da saúde. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as mudanças do imposto de renda que a Receita Federal alterou a partir de 2026, né? Com relação ao profissional da saúde, e outros profissionais também, tá bom? Então vamos lá. Hoje é muito comum um profissional da área da saúde ele ter vários empregos ou trabalhar em várias áreas. Então, por exemplo, ele pode trabalhar num consultório médico, tá? Se ele for um médico numa empresa PJ, né? Onde ele atende lá no consultório do amigo dele, ou ele pode trabalhar como autônomo dentro do hospital, ou muitas vezes acontece muito. O que ocorre? Ele trabalha como funcionário público, então vou dar um exemplo aqui na minha cidade, ele é um concursado, trabalha dentro do Hospital das Clínicas como concursado, então ele tem o salário dele lá como concursado. Aí ele tem o atendimento como CLT, ele consegue trabalhar uma vez por semana, duas vezes como CLT numa clínica, tá? E nos outros horários, ele acaba trabalhando como um profissional liberal, ou como um contribuinte individual, ou como um autônomo, né? O que é mais fácil para cada um falar. E aí nós temos várias regras. Então, primeira regra: profissional da área da saúde, quando ele é pessoa física, ele já faz o Receita Saúde desde o ano passado no portal da Receita, tá? Então, a Receita Federal ela já identifica esses valores através do livro caixa e você vem fazendo o fechamento mensal do Carnê-Leão, tá? Então, como que funciona? Eu lanço dentro do livro caixa toda a minha receita bruta, tá? E eu abato todas as minhas despesas dedutíveis. Então, o que são despesas dedutíveis do profissional da saúde? Vai depender da área dele. Um exemplo: se esse profissional da saúde for um dentista, ele pode abater a parte de matéria, né, de custo, né, a resina que utiliza, ele pode abater água, luz, então tudo que é dedutível, funcionário registrado, tudo isso é dedutível. Ah, eu sou um psicólogo, né? Então o psicólogo, ele vai abater o aluguel, água, luz, telefone, tudo que é oficial e ele consiga comprovar. Ah, não, eu atendo na minha casa, na casa dele. Ele não tem água, luz, né? Ele não tem o aluguel, então ele não consegue abater. Então, assim, a gente tem que analisar esse contexto no primeiro momento. E aí eu tenho um segundo momento com relação quando ele é CLT. Então, aquele funcionário, né? Aquele profissional da área da saúde, que ele é CLT, ele tem o desconto, né? Obrigatórios que as empresas já fazem. Então, eles fazem o desconto obrigatório do INSS, ele faz o desconto obrigatório do imposto de renda, tá? E cada um faz o seu. Então, voltando naquele exemplo do profissional médico, tá? Que ele é um concursado do Hospital das Clínicas, ele tem lá o desconto na folha de pagamento pelo órgão público do INSS público, tá? E ele tem o imposto de renda. Quando ele vai para uma parte clínica, né, para uma empresa onde ele trabalha como contribuinte individual, ele presta serviço dentro de uma clínica médica como autônomo, o que que acontece? Ele também vai ter esse desconto do imposto de renda e ele também vai ter o desconto do INSS. O que que ocorre nesse momento? Se for órgão diferente, então, por exemplo, se eu estiver falando da Previdência Pública, né? A parte do INSS público, vamos dizer assim, tá bom? E eu estiver falando da parte do INSS, regime geral, que nós conhecemos,
eu tenho dois recolhimentos de contribuição social. Desculpa, contribuição do INSS. Agora, se nós estivermos falando da parte do imposto de renda, quando esse contribuinte ele for fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, o que vai acontecer? Vai somar o rendimento, né? Que foram feitos os cálculos separados, então soma aquele rendimento que ele é funcionário público, mais um rendimento que ele é contribuinte individual, que ele trabalhou lá numa empresa como PJ, a soma de tudo, ele vai abater o cálculo da base de isenção, tá bom? E ele vai fazer o cálculo da diferença. Por isso que muitos profissionais da área da saúde precisa fazer o planejamento tributário a partir de agora. Por que que ele precisa fazer o planejamento tributário? Para ele poder identificar quanto ele está recebendo bruto, quanto que ele vai pagar de imposto de renda e se vale a pena ele continuar ainda com esse contexto, né, de autônomo, ou se vale a pena ele constituir uma empresa, ser um médico credenciado com o CNPJ, tá? Isso é muito importante. Então, voltando naquele exemplo, tá, do médico, o que nós temos hoje que ficar atentos, tá? Se, por exemplo, se eu tenho, vou dar um outro exemplo, eu sou uma enfermeira e eu trabalho num hospital particular como CLT e eu ganho R$ 5.000. Eu trabalho, tenho uma jornada reduzida lá. O que que ocorre? Depois eu arrumo um emprego e eu trabalho como autônoma numa casa de família. Então, eu vou trabalhar como enfermeira na casa de família, ou como cuidadora, né? Ou eu vou trabalhar como PJ numa outra empresa. Se eu for trabalhar como enfermeira, né? E atender dentro de uma casa de família, que é uma pessoa física, o livro caixa tem que ser feito por mim e eu vou fazer o recolhimento desses valores. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que CLT eu recebi R$ 5.000 e como autônomo eu recebi R$ 15.000 pelo valor bruto. O que acontece na minha parte do INSS, tá? A minha parte do INSS vai ser feito o cálculo sobre os 5.000, tá? Da parte que eu recebi registrado lá na empresa, né? Na empresa particular. Ok, fiz o cálculo. Vamos dizer que tem um desconto de 10,19%, que dá mais ou menos uns 509, R$ 510, tá? De INSS. Vou abater dos 5.000 esse INSS, a diferença é base de cálculo para o imposto de renda. O que está acontecendo nesse caso? Como a alíquota do imposto de renda ela equiparou a R$ 5.000, tá? O que vai acontecer? Eu estou isento, eu não tenho que me preocupar com o imposto de renda nessa situação. Porém, eu fiz um trabalho avulso como um profissional liberal, um autônomo, contribuinte individual, né? E nesse serviço que eu estou fazendo, eu recebi 15.000 por mês, tá? O que que acontece neste caso? Eu tenho duas regras muito importantes que eu não posso esquecer. Primeira regra importante: o INSS. Eu sou obrigada, não é opcional. Todo contribuinte individual é obrigado a pagar o INSS na alíquota de 20% sobre o valor recebido na remuneração de autônomo que lança no livro caixa sobre o limite de até o teto. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu já contribuí 5.000 lá, na parte do CLT. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o recolhimento sobre a diferença, não é sobre os 15.000. Por quê? Porque se eu fizer sobre os 15.000, eu acabo recolhendo para a Previdência Social sobre uma alíquota de 20.000, e tá errado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença do teto, tá? Então, meu teto hoje para 2026 é 8.400, deixa eu pegar aqui, 8.474,55. Eu pego
Esse valor, abato 5 mil, a minha diferença é quanto? 3.474,55. Sobre esse valor, eu faço uma guia de INSS no valor de 20%. Então, você vai perceber, constatar que as alíquotas são diferentes. Por quê? Com base num conceito, na realidade, tributário previdenciário. Então, a alíquota do INSS e do CLT é uma alíquota, né? Que ela segue uma regra com base em quanto você recebe. O autônomo, a regra é sempre 20%, sempre, tá? A não ser que eu esteja falando em baixa renda, que não é o caso aqui, tá bom? Tá? Então, será sempre 20%, 20% limitada ao teto do INSS, ok? E eu vou fazer o recolhimento dessa guia. E o imposto de renda? O imposto de renda eu vou calcular sobre o valor de 15 mil reais cheio. Então, eu vou pegar aquele valor de 15 mil e vou calcular. O que que eu vou poder abater nesse caso? Eu vou poder abater as minhas despesas dedutíveis que eu lancei no livro Caixa, tá? Então, para que eu não tenha malha, né? Nós estamos aí daqui um mês e meio, mais ou menos, logo chegando na época do imposto de renda da pessoa física, eu tenho que ficar ligado com relações a malhas fiscais. O que a Receita me permite lançar no imposto de renda, não é qualquer coisa. Então, assim, eu posso lançar aluguel? Sim, eu posso lançar aluguel. Eu tenho que ter um contrato de aluguel, tá? Ah, eu posso lançar. Por exemplo, vou dar um exemplo no caso do dentista, tá? Ah, eu quero lançar a cadeira do dentista. É dedutível? Não. Por quê? Porque a cadeira do dentista é um bem, tá? É uma benfeitoria. Então, eu não posso lançar. Eu lanço no livro caixa, mas ele não abate o meu imposto. Então, aquela cadeira de dentista, ele não deduz. O programa que eu tenho para poder trabalhar, ele é dedutível. Então, algumas situações são dedutíveis. Se você tiver dúvida, fale com um contador, né? Procure um contador da sua confiança para poder fazer, porque se dá malha, a partir de agora, a Receita Federal mudou a resolução dela, né? E ela falou que qualquer informação que a gente venha retificar está sujeita a multa. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado na hora de lançar e não lançar de uma forma incorreta e gerar multa. Porque eu posso retificar? Posso. Só que se eu retificar, eu estou sujeita a multa. Se eu não retificar e manter errado, eu também estou sujeita a multa. Então, qual é a opção? A opção é você lançar o mais correto possível, tá? Agora, dando esse exemplo do profissional da área da saúde, por que que nós estamos tanto falando nisso? A reforma tributária trouxe algo diferente para o profissional da área da saúde a partir de 2026. Então, o profissional da área da saúde, a partir de 2026, dentro da legislação da reforma tributária, ele tem, se ele for empresa, tá? Se ele for um CNPJ constituído, registrado bonitinho, então vamos dizer que eu sou um médico, eu estou registrado no Conselho de Medicina. Se eu sou um fisioterapeuta, eu estou no Conselho de Fisioterapia. Se eu sou psicólogo, eu estou registrado no Conselho de Psicologia, tá? Então, o que que ele permitiu? Ele permitiu que, se você fizer o planejamento e se você optar para fazer IBS e CBS, né? Se você for uma empresa do Simples ou se você for uma empresa de lucro real e lucro presumido, você pode ter o direito de utilizar a tabela de dedução de 60% da área da saúde. Então, isso vale muito a pena para alguns profissionais. Vale muito a pena verificar e fazer um planejamento, identificar qual é a minha folha de pagamento que eu tenho hoje, qual é o meu custo que eu tenho e qual é a minha receita. Por que que isso é importante? Porque a partir de 2027, tá? Até hoje, como que é feito? O contador faz os cálculos, manda a guia e o cliente paga no mês subsequente. Então, tudo que eu recebi em outubro, eu pago em novembro. Tudo que eu recebi em janeiro, eu pago em fevereiro para a Receita Federal. A partir de 2027, muda um pouquinho esse conceito. Vai ter o conceito do split payment, tá?
vai ter o conceito do desconto automático desse imposto, e aí o cliente ele tem que analisar, tá? Fazer um planejamento é essencial nesse momento para que você tenha uma posição, né, financeira sobre todo o seu rendimento, quanto que você vai pagar, né? Seja na pessoa física pelo livro caixa ou carnê-leão, né, como nós falamos, seja na pessoa jurídica, e lembrando que tudo que eu faço na pessoa física, ele vai ajustar dentro da minha declaração anual. E o que eu recebo dentro da minha pessoa jurídica, tá? Eu também posso, dependendo da situação, tá? Se eu tiver uma distribuição de lucro, tá? Acima dos 50 mil por mês, pode ocorrer o imposto de renda sobre a distribuição de lucro. Mas isso é um tema para um outro momento que nós vamos falar. Então, eu espero ter ajudado todos os contribuintes profissionais da área da saúde, tá? Me segue no meu canal, eu sou Matilde Tacada e eu ajudo contadores e contribuintes da área da saúde a entender a reforma tributária. Fique com Deus!